Hare Krishna, bom dia pessoal, estamos começando aqui hoje mais uma palestra do Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga sobre o Srimad Bhagavatam. E enquanto o pessoal vai chegando, vamos cantar um pouquinho de Jai Radha Madhava. Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Hare Krishna, bom dia. Se alguém puder me dar um feedback sobre o som e o vídeo, se tá tudo certinho, agradeço. Então vamos começar mais uma palestra do Srimad Bhagavatam. Agradeço ao pessoal do Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga pelo convite. O meu nome é Radha Shakti Devidasi, eu sou discípula de Chandramukha Swami e hoje a gente vai ver o verso 43. Obrigada, Nasuki. Hoje a gente vai ver o verso 40. Bom dia, Rafael. Tudo bem? Hoje a gente vai ver o verso 43 do capítulo 9 do canto 1 do Srimad Bhagavatam. E esse capítulo se intitula A Morte de Bhishmadeva na Presença do Senhor Krishna. Então é um capítulo muito especial e muito emocionante, assim, porque trata da passagem de uma grande personalidade, assim, do Mahabharata, do Srimad Bhagavatam. Então, vamos começar a nossa leitura. Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, lendo o Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 9, verso 43. Sutta Uvacha Krishna evam Bhagavati Manovadristi Vritti Bihi Atmani Atmana Veshya Sonanstavasha Uparapmata. Sutta Uvacha. Sutta Goswami disse: Krishna, Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus. Evam, apenas. Bhagavati, a ele. Mana, com a mente. Vak, palavras. Dristi, visão. Vrittibhi, atividades. Atmani, a superalma. Atmanam, o ser vivo. Aveshya, tendo emergido em. Saha, ele. Anta Swasaha, inalando. O Paramat ficou silencioso. Tradução e significado por sua divina graça, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A Snana Yatra falou que a internet está falhando. Eu não sei se é a minha ou se é a sua, Snana Yatra. Aqui parece que está direitinho. Alguém me avisa se estiver falhando. Sutta Goswami disse: assim, Bhishmadeva imergiu na superalma, o Senhor Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus, com a sua mente, palavras, visão e ações. E então ficou silencioso e a sua respiração parou. Significado: o estágio alcançado por Bhishmadeva enquanto abandonava seu corpo material chama-se Nirvikalpa Samadhi, porque ele imergiu seu eu no pensamento do Senhor e sua mente na recordação de suas diferentes atividades. Ele cantou as glórias do Senhor e com seus olhos começou a ver o Senhor pessoalmente presente diante dele. E assim, todas as suas atividades concentraram-se no Senhor sem desvios. Este é o estágio máximo de perfeição. E é possível a todos alcançar este estágio pela prática do serviço devocional. O serviço devocional ao Senhor consiste de 9 princípios de atividades de serviço, a saber, ouvir, cantar, lembrar, servir os pés de lótus, adorar, orar, executar as ordens, confraternizar e render-se completamente. Qualquer um deles ou todos eles são igualmente competentes para outorgar o resultado desejado. Mas é preciso praticá-los persistentemente sob a orientação de um devoto experiente do Senhor. O primeiro item, ouvir, é o mais importante de todos, e portanto ouvir do Bhagavad Gita e mais tarde do Srimad Bhagavatam é essencial para o candidato sério que queira alcançar o estágio de Bhishmadeva no final de sua vida. A situação única na hora da morte de Bhishmadeva pode ser atingida mesmo que o Senhor Krishna não esteja presente. Suas palavras do Bhagavad Gita ou as do Srimad Bhagavatam são idênticas ao Senhor. Elas são encarnações sonoras do Senhor e a pessoa pode utilizá-las plenamente para se habilitar a atingir o estágio de Shri Bhishmadeva, que era um dos 8 vassos. Todo homem ou animal tem que morrer em determinado estágio da vida, mas aquele que morre como Bhishmadeva alcança a perfeição, e aquele que morre forçado pelas leis da natureza morre como um animal. Esta é a diferença entre um homem e um animal. A prerrogativa especial da forma humana de vida é poder morrer como Bhishmadeva. Deixa eu Prabhupada aqui, tchau.
Vishnupadaya Krishna Prasthaya Shrimati Chinamani Goswami Tani. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Shrimati Bhaktivedanta Swami Tani. Panchakalpatrandasya Kripa Sindhu Devacha Patitanam Paramibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então a gente chegou numa parte do capítulo 9, que é exatamente o verso no qual Bhishmadeva abandona o corpo. É exatamente nesse verso, no momento que ele cala, sua respiração silencia e ele emerge na superalma. Então esse é um momento muito querido para os devotos, assim, porque tem todo um enredo acontecendo no capítulo das falas de Bhishmadeva, no qual ele vai emergindo cada vez na forma adorável dele de Krishna como guerreiro na batalha de Kurukshetra. Isso vai avançando, a glorificação vai ficando cada vez mais refinada, ao ponto que ele fica completamente livre de toda a contaminação material e morre lembrando do Senhor, vendo o Senhor e executando o serviço ao Senhor com todas as suas capacidades, né? A visão, com a lembrança, com as suas atitudes, com a sua mente. E agora falar um pouquinho, antes de começar, sobre essa passagem do próprio Bhishmadeva. Para quem não está acompanhando a sequência das palestras, Bhishmadeva ele é um dos 12 Mahājanas, e os Mahājanas são grandes autoridades universais acerca do serviço devocional. Então eles são como se fossem guardiões do Bhagavata Dharma, assim, são personalidades muito especiais, as quais são aquelas pelas quais toda a humanidade deveria aprender sobre como se render a Deus. Eles detêm a ciência de como se render a Deus, né? É quem pode falar sobre o assunto. Então essas 12 personalidades são Shiva, Brahma, Narada, 4 Kumaras, Kapila, Swayambhuva Manu, Prahlada Maharaj, Janaka Maharaj, Bhishmadeva, que é de quem a gente está tratando agora, Bali Maharaj, Shukadeva Goswami e Yamaraj. Lá até na Ecovila Govardhana, o pessoal na pousada fez a pousada Mahājanas e cada um dos quartos é um dos 12 Mahājanas. Assim, então é bem legal, talvez alguém já tenha ido lá, já tenha visto, então é deles que está se tratando. E Bhishmadeva, ele, como o Srila Prabhupada comenta ali no significado, ele é um dos 8 vassos, o melhor entre os 8 vassos. Então os vassos, eles são personalidades que são como elementais da natureza, que regem forças da natureza sob o comando de Indra. E Bhishmadeva era para Basha, que representava o céu, o ar. E outro aspecto de Bhishmadeva interessante, para a gente levar em consideração aqui, que Srila Prabhupada até cita nos significados anteriores, é que Bhishmadeva, nesse contexto da batalha de Kurukshetra, ele estava lutando do lado oposto de Krishna, ele estava lutando do lado de Duryodhana. Ele era um grandessíssimo guerreiro que tinha um voto vitalício de celibato. A história dele é bem longa, assim, bem interessante. Depois posso recomendar alguns vídeos ou materiais que podem falar sobre isso, que está no Mahabharata. E ele estava lutando do lado de Duryodhana, ele não estava lutando do lado de Krishna, apesar de ser um devoto puro de Krishna, que é engraçado, assim, um pouco contraditório, mas ele tinha feito esse voto de estar do lado da dinastia Kuru e de servir a Dhritarashtra e tudo mais, tinha feito esse voto inclusive para a mãe dele, Satyavati. Então aí ele acaba servindo do lado de Duryodhana. E Srila Prabhupada comenta sobre isso, que por mais que Bhishmadeva fosse um grandessíssimo guerreiro e invencível, né, o avô Bhishma, tanto que no início do Bhagavad Gita, no capítulo 1, quando Krishna vai citar os grandes guerreiros que estão lutando do lado oposto, descrevendo para Arjuna, né, ele vai citar Bhishma nos primeiros versos, e ele fala assim: Bhishma era um grande devoto do Senhor, mas escolheu lutar contra os Pandavas pela vontade do Senhor, porque o Senhor queria mostrar que mesmo um grande lutador como Bhishma não pode vencer estando do lado errado. Então, não é por... Aí ele está mostrando que não é por força pessoal, e sempre por estar junto com a Suprema Personalidade de Deus, que é como o Bhagavad Gita termina, né? Quando Sanjaya está dizendo que onde houver Krishna e onde houver Arjuna, vai haver vitória, opulência e tudo mais. Ele era um bem-querente dos Pandavas, ele tinha uma grande afeição pelos Pandavas, apesar dele estar lutando do lado de Duryodhana. Bhishma, ele tinha um afeto muito grande pelos Pandavas, tanto que nessa cena que está acontecendo, quando Krishna traz Yudhishthira e os irmãos de Yudhishthira, Arjuna, Bhima, Nakula e Saradeva junto com ele, e todas as grandes personalidades universais vêm para fazer parte dessa passagem de Bhishmadeva, ele fica muito emocionado quando ele vê Yudhishthira vestido já como um rei, eles todos muito bem, ele entra
No primeiro momento, assim, Bhishma, quando vê eles, entra num estado de afeição, assim, muito grande por eles, porque ele os tinha como queridos, assim, filhos, netos, né, dele. Então, ele tinha um afeto muito grande por esses devotos queridos de Krishna. E a raça que Bhishma intercambiava com Krishna era de Dasya raça, na qual ele tinha esse humor de servidão, e especificamente o humor cavalheiresco com Krishna. Então é interessante que ao longo dessas passagens dos versos, a gente vê que ele pede para Krishna manifestar a forma de 4 braços para ele. E ele fica meditando nessa forma de 4 braços e junta com a cena da batalha de Kurukshetra, quando Krishna levanta a roda e quebra o seu voto de não lutar na batalha, mas para fazer valer o voto do próprio Bhishma, ele vai avançar em Bhishma, e Bhishma nesse momento da morte ele fica meditando nas nuances, nos detalhes, como estava o manto de Krishna, as gotas do suor de Krishna. Então é uma meditação muito detalhada, né, em Krishna, nesse humor, mas ele pede para manifestar essa forma de 4 braços, porque a raça espiritual dele é com esse Narayana, né? E é interessante porque no Bhagavad Gita a gente vê Arjuna fazendo o oposto na forma universal, né? Então essas são algumas informações sobre Bhishma, e agora sobre a passagem de Bhishma Deva, que é sobre isso que a gente está tratando agora. Ele está fazendo, essa morte de Bhishma acontece justamente nesse verso, e é muito interessante que Krishna, ele quis estar presente na situação. Bhishma era um devoto puro. De qualquer forma, ele iria meditar em Krishna dentro dele, dentro do coração dele. Ele ia estar fixo no pensamento em Krishna. Porém, Krishna misericordiosamente quis estar presente nessa situação. Então ele cria tudo isso, ele convida os Pandavas para ir lá no campo de batalha de Kurukshetra, sabia do estado que o Yudhishthira estava, de lamentação, por achar que o massacre que tinha acontecido na batalha de Kurukshetra teria sido por motivos egoístas ou motivos indevidos, né? E ele traz, e o Yudhishthira traz os Pandavas e outras personalidades, vêm junto até o campo de batalha de Kurukshetra, e Bhishma está lá deitado no famoso leito de flechas, e então ele participa dessa passagem. Então Bhishma tem a honra de ter a própria Suprema Personalidade de Deus presente na frente dele na hora que ele está abandonando o corpo. Então Bhishma, a gente vê que Bhishma era muito querido para Krishna querer criar essa situação, né? Por mais que muitas personalidades estivessem convivendo com Krishna nesse período que Krishna estava no planeta, nem todas elas abandonaram o corpo vendo Krishna. Muitas conviveram com Krishna e muitas abandonaram o corpo de diversas formas que, enfim, a gente nem imagina, assim, né? E Bhishma não, Krishna quis estar ali na frente dele nesse momento. E é interessante que Bhishma, ele reconhecia Krishna como a Suprema Personalidade de Deus desde o momento que Krishna chega ali no campo de batalha de Kurukshetra. Ele estava completamente consciente de que Krishna era a fonte de toda manifestação material, a fonte de toda manifestação espiritual, a fonte de todos os sábios, a fonte do próprio Senhor Brahma, e ele era o próprio Veda personificado. Então Bhishma Deva estava plenamente consciente disso, que toda aquela batalha era uma batalha santa, no sentido de que a personalidade de Deus estava presente ali executando seus passatempos, e que os propósitos dele eram ocultos para a maioria das pessoas. Então ele já glorifica Krishna quando ele chega nesse humor de total reverência, de saber quem ele era, né? Saber que ele era a Suprema Personalidade de Deus presente ali na frente dele. Nesse momento de glorificação, tem essas etapas, né? A afeição pelos Pandavas, a glorificação por Krishna, e depois Krishna vai pedir para que Bhishma instrua Yudhishthira. E esse é um momento bem interessante porque, imagine só, muitos sábios chegaram naquele momento, estavam ali presentes. O próprio Senhor Shiva, Brahma, Narada Muni, Atri, Gautama e vários outros sábios estavam presenciando a passagem de Bhishma Deva, que vieram de diversas partes do universo. E mesmo assim, Bhishma estava ali agonizante, né, numa situação bem complicada, prestes a abandonar o corpo, e Yudhishthira dirige as perguntas para sanar as dúvidas e as aflições do seu coração a Bhishma Deva. Ele poderia ter perguntado para qualquer outro sábio ali presente, mas Krishna instiga no coração dele essas questões a Bhishma, que ele direcionasse isso a Bhishma naquele momento. E Prabhupada explica que tem 2 motivos que isso aconteceu. E um dos motivos é que Krishna queria mostrar que o devoto puro dele mantém a sua consciência sã, pura, mesmo no momento da morte, que é um momento que as pessoas, assim, é um momento de tanta pressão
que normalmente as pessoas revelam o seu estado de consciência real, né? Então por isso que é sempre bem importante a gente saber como que mestres de determinadas linhas espirituais ou como que grandes personalidades, como que elas abandonaram o corpo. É como assim, é como se fosse um atestado não, essa pessoa era autêntica, né? O estado de consciência com a qual ela abandona o corpo declara em que estado espiritual que ela realmente estava, é como se fosse um checkmate, assim. E nesse momento, Krishna quer que Bhishma seja mais glorificado que ele, em vez de Yudhishthira perguntar para Krishna, que estava ali do lado dele, né? Imagina, ele pergunta para Bhishma. E Bhishma começa a esclarecer a ele as dúvidas sobre os princípios dos deveres ocupacionais, dos deveres religiosos, a essência dos deveres religiosos. E Krishna faz isso para que ele seja glorificado, mostrando que o devoto puro fica consciente mesmo nos últimos momentos, né? Ele fica totalmente são, devido à sua iluminação espiritual. O outro motivo é que tinha tantos sábios ali presentes em estado de saúde totalmente favorável para responder as questões, e não ali moribundo, assim, prestes a abandonar o corpo, mas ele quis mostrar que, não, Bhishma estava numa categoria acima de muitos desses sábios, que existem níveis de sábios, né? E nesse caso, Bhishma, como um devoto puro, estava muito além de mesmo de grandes personalidades. E Srila Prabhupada é bem enfático nisso, nos significados. Ele mostra assim, o nível do devoto puro acima de sábios, né? Então são esses dois motivos, porque Krishna encoraja no coração de Yudhishthira a perguntar diretamente a Bhishma. Isso denota também uma afeição muito doce que Krishna intercambia com seus devotos puros, porque essa é uma forma da gente aprender sobre amor, né? Porque Krishna, ao invés de querer a glorificação para ele mesmo ou querer ele sanar todas as dúvidas, né? Já que ele é o destruidor das dúvidas e essa Murari, essa grande personalidade magnânima, não, ele ainda assim dá toda a glória e toda a possibilidade de resolver as questões de Yudhishthira a Bhishma nesse momento, aumentando toda a sua glória, aumentando todo o seu resplendor. E aí Bhishma vai começar a falar para Yudhishthira uma frase que meu mestre espiritual cita muito, que eu achei no meio do significado de Prabhupada, assim, e Chandramukha Swami direto fala isso. Inclusive nesse contexto do Covid, ele trouxe bastante isso, eu acho que se aplica bem a esse contexto que a gente está vivendo agora, não só em termos de Kali Yuga, mas especificamente esse contexto do vírus e tudo mais, né? Que Prabhupada fala, que Bhishma diz assim, não há nada a lamentar quando um assunto está além do controle de qualquer ser humano. Ou seja, existem vários fatores que convergem para algo estar acontecendo e tem coisas que estão muito além do controle de qualquer entidade viva, que nenhuma entidade viva tem como alterar aquela situação, que todos os fatores que convergem para aquilo acontecer demonstram serem de ordem superior. Então, o que uma pessoa sã deve fazer se não se render àquela circunstância que está acontecendo, né? E aí ele comenta assim, ninguém pode conhecer o plano do Senhor. Então o plano do Senhor é desconhecido para todos. Bhishma está falando isso para Yudhishthira, falando simplesmente assim, confie, porque a suprema personalidade de Deus está aqui ao seu lado e lutou do seu lado, esteve o tempo todo do lado de vocês. Então acalme o seu coração, porque você fez toda essa luta por um motivo justo, pelo motivo mais justo de todos, que é cumprir a ordem do Senhor, que é cumprir a vontade do Senhor, né? E assim, não era uma coisa abstrata, eles estavam com Krishna presente ali junto, constantemente. Então, Bhishma clareia, assim, né, a perspectiva de Yudhishthira para tirar aquela aflição. Yudhishthira estava muito aflito por estar no trono, não estava uma coisa suave para ele, né? E a gente vê no próprio Bhagavatam, assim, nos capítulos anteriores, que as viúvas dos Kurus acusaram ele e tiveram várias atitudes assim do tipo, poxa, olha o que você fez, olha, você só queria o trono, você fez tudo isso. Então Bhishma está trazendo para ele, não, você estava do lado certo, lutando pelo motivo certo, no momento certo, fique tranquilo. E ele também, trazendo isso, ele estabelece quem é Krishna. Então ali pelo meio do capítulo ele começa a estabelecer a posição de Krishna, trazendo para Yudhishthira a confiança não nas atitudes dele mesmo. Isso é muito interessante, porque ao invés de Bhishma tentar consolar Yudhishthira, falando, olha, você é o filho do senhor do Dharma, Yamaraja, você executou esse e esse passatempo, você venceu esse e esse guerreiro e etc. Em vez de glorificar o próprio Yudhishthira, não, ele falou, olhe quem está ao seu lado, preste atenção nessa personalidade suprema que que é infalível e seus motivos são incompreensíveis, sempre esteve ao seu lado em toda essa batalha, em todo esse processo, então confia em Krishna, né?
Ele não pede para ele confiar nele mesmo, assim, aleatoriamente, né? Ele confia em você mesmo porque Krishna está do seu lado. Então é bem interessante essa forma que Bhishmadeva é a forma que um devoto puro clareia o coração de outra pessoa, né? E depois de clarear Yudhishthira sobre esses fatores, Bhishmadeva já entra num humor de relacionamento direto com Krishna. E aí ele vai vai falar sobre os deveres, né? O Bhagavatam não vai dizer cada fala de Bhishmadeva, ele vai dizer que ele falou exaustivamente, tanto resumidamente quanto pormenorizadamente, sobre várias questões, sobre vários pontos. Shila Prabhupada vai esmiuçar um pouco mais no significado, tem significados bem grandes de Prabhupada trazendo esses pontos mais pormenorizados sobre Varnashram, sobre as mulheres, sobre os deveres dos kshatras, shudras, vaishyas, tudo mais. E depois que ele trata sobre todos esses assuntos, ele já entra num humor de glorificação direta a Krishna e entra no relacionamento dele com Krishna. Então ele começa a orar para que Krishna não saia da frente dele. Ele simplesmente ora por isso. Então ele poderia orar por diversas coisas. Imagina só, você está no seu leito de morte, você está para abandonar o corpo e você está com a suprema personalidade de Deus na sua frente. Então, nesse momento, certamente a mentalidade materialista de alguém viria à tona, porque ela poderia pedir, por exemplo, não me deixe morrer, por favor, me salve, né? Me tire dessa situação aflitiva, ou faça com que eu não tenha dor, ou, enfim, diversos pedidos que uma pessoa no leito de morte poderia pedir para Deus nessa hora, né? E que as pessoas pedem, no geral, dentro de seus corações e tudo mais, por não terem estabelecido essa relação amorosa com Krishna, vão pedir favores para Krishna, né? É o que a maioria da gente faz. Mas não, a única coisa que Bhishma, no seu leito de morte, pediu para Krishna foi que ele não saísse da frente dele. Só isso. Ele queria continuar olhando para ele. E Krishna deliberadamente já tinha feito isso, né? Então, eu queria ler uma passagem que é muito bonita no significado de Prabhupada sobre isso, do verso 24. Sobre isso, Shila Prabhupada vai dizer assim: um Vaishnava é sempre humilde em seu comportamento. Embora fosse 100% certo que Bhishmadeva estava se aproximando de Vaikuntha Dama, logo após deixar o seu corpo material, ainda assim, como um Vaishnava humilde, ele desejou ver o belo rosto do Senhor, pois após abandonar o presente corpo, ele poderia não estar mais em condições de ver novamente o Senhor. Um Vaishnava não é presunçoso, embora o Senhor garanta a seu devoto puro a entrada em sua morada. Aqui, Bhishmadeva diz: enquanto eu não abandono este corpo, isto significa que o grande general abandonaria o corpo por sua própria vontade. Ele não estava sendo forçado pelas leis da natureza. Então tem esse aspecto também que Bhishmadeva ia morrer no momento que ele queria, né? Shila Prabhupada que glorifica que Bhishma se coloca numa posição, por mais que ele fosse um devoto puro, por mais que ele estivesse indo para Vaikuntha, ele ainda se colocava numa posição de dependência. Nos últimos momentos, Bhishmadeva ainda estava totalmente dependendo de Krishna, ou seja, vai que eu não sei o que vai acontecer comigo depois da morte, também pouco me importa. O que me importa é que eu possa estar vendo Krishna e lembrando de Krishna. Um devoto puro nunca está muito ansioso para voltar ao reino de Deus. Ele depende inteiramente da boa vontade do Senhor. Ele fica igualmente satisfeito, mesmo que o Senhor deseje que ele vá para o inferno. O único desejo que um devoto puro acalenta é que possa estar sempre com a atenção absorta em pensar nos pés de lótus do Senhor despreocupadamente. Bhishmadeva queria apenas isto, que sua mente se absorvesse em pensar no Senhor e que ele morresse assim. Esta é a maior ambição de um devoto puro. Então, nesse momento a gente vê o nível de consciência de Bhishmadeva no qual ele almejava somente poder lembrar de Krishna, estar na presença de Krishna e vendo Krishna, e não desejava que Krishna diminuísse nenhuma das suas aflições naquele momento. E também ele não estava preocupado para onde que ele iria, porque muitas vezes existem níveis de preocupações em relação à morte que as pessoas cultivam, e se vocês perguntarem uns para os outros, perguntarem para os familiares, etc., vocês vão ver o que cada um cultiva de medo em relação à morte. E isso denota um pouco também do estágio de relação que a pessoa tem com Deus, ou se a pessoa já tem uma perspectiva mais filosófica em relação à morte e tudo mais. Então a pessoa pode ter medo de como ela vai morrer, porque ela não está pensando que depois pode ser bem pior do que o momento da morte em si, ou se ela não está pensando em como ela vai morrer, uma preocupação muito comum é a gente pensar o que vai acontecer comigo depois que eu morrer, para onde que eu vou. Bom, já tem uma concepção de que
a consciência eterna, de que a alma é eterna, que eu vou continuar, né, que eu vou levar esses corpos sutis, se eu não purificar eles, eles vão se arrastar junto comigo, vou levar essas impressões dessa vida para a próxima. O que vai acontecer comigo? Será que eu vou nascer numa família adequada para o avanço espiritual? Será que eu vou nascer num planeta adequado para o avanço espiritual? Será que eu vou acabar emergindo na refulgência pessoal de Krishna, aí já mais filosóficos, né? Mas as pessoas têm questões, assim que elas adquirem um pouco de conhecimento, elas começam a criar questões sobre para onde que eu vou e tudo mais. E aqui a gente vê a pureza, a grandiosidade de um devoto puro, no qual ele não estava preocupado exatamente para onde ele ia, mas sim com quem ele ia, né? E a companhia que ele queria estar era com Krishna constantemente, independentemente do que fosse acontecer com ele, porque ele sabia que a lei de Krishna, o julgamento de Krishna era infalível, independentemente de onde ele fosse, isso seria o correto, isso seria o adequado para ele, né? Dependendo de Krishna. E também, aí depois que Vishmadeva está fazendo essas orações, ele começa a estabelecer o humor e os aspectos de Krishna, né, no qual ele quer se fixar mais. Eu tenho o verso 30, deixa eu achar aqui. E aqui a gente vê o avanço de humores assim acontecendo, ele vai emergindo cada vez mais na meditação em Krishna, e aí no verso 30 fala assim: depois disso, aquele homem que falara sobre diferentes assuntos com milhares de significados e que lutara em milhares de campos de batalha e protegera milhares de homens, parou de falar. E estando completamente livre de todo o cativeiro, retraiu a sua mente de tudo o mais e fixou seus olhos arregalados na original personalidade de Deus, Shri Krishna, que estava de pé diante dele, com 4 braços, vestido com roupas amarelas que cintilavam e reluziam. Então, esse verso aqui ele traz bem que, nossa, olha a grandiosidade dessa personalidade, né? Ele tinha todo esse conhecimento, ele tinha toda essa força, mas nesse momento ele se retrai. E essa é a posição de uma pessoa que está consciente de Deus, né? Por mais que tenha toda a opulência, toda a grandiosidade, como Bhishma realmente o tinha, né? No momento que ele está na frente da suprema personalidade de Deus, e a morte é um momento que a gente se encontra com Deus, né? Então nesse momento de encontro, nesse momento de vou fixar o meu pensamento por estar consciente que Krishna é a própria morte, né? Ele é o nascimento, ele é a morte, ele é todos esses processos, e aí ele simplesmente contém as suas opulências, ele não vai ficar identificado com as suas opulências, mas ele se retrai os sentidos para fixar o seu olhar em Krishna. Ou seja, o nível de controle dos sentidos para fazer isso naquele momento, né? Para simplesmente direcionar toda a sua força, toda a sua potência a serviço de Krishna, porque isso é serviço a Krishna. E aí Srila Prabhupada vai comentar assim no significado. Na importante hora de deixar o seu corpo material, Bhishmadeva estabeleceu um glorioso exemplo a respeito da importante função da forma de vida humana. O tema que atrai a atenção do homem moribundo torna-se o começo de sua próxima vida. Portanto, se uma pessoa está absorta em pensamentos sobre o Supremo Senhor Shri Krishna, ela tem garantia de sua volta ao Supremo, sem sombra de dúvida. E aí, isso fecha bem com o verso, trazer o Bhagavad Gita aqui agora, o verso 5 do capítulo 8 da Bhagavad Gita, diz assim: e todo aquele que no fim de sua vida abandone o seu corpo, lembrando-se unicamente de mim, no mesmo instante alcança a minha natureza, quanto a isto não há dúvidas. E aí no verso seguinte Krishna diz: qualquer que seja o estado de existência de que alguém se lembre ao deixar o corpo, ó filho de Kunti, este mesmo estado ele alcançará impreterivelmente. Então, Bhishmadeva estava totalmente consciente disso, né? E não era um processo mecânico, é um processo através de afeição e amor, que ele consegue estabelecer, se fixar a mente em Krishna dessa forma amorosa, não tem como ser de forma mecânica, tem que ser através da afeição. É a afeição e o amor por Krishna que consegue estabelecer a pessoa num patamar de sobriedade, num momento tão crucial como a morte. E depois ele vai estabelecendo cada vez mais forte o humor pelo qual ele se atrai por Krishna,
Então ele vai trazer nuances do como estava o cabelo de Krishna na hora da batalha de Kurukshetra, né? Ele tem essa relação amorosa com Krishna nesse humor cavalheiresco da batalha, as gotas de suor no corpo de Krishna, o manto amarelo caindo, o sangue nas suas roupas, as flechas que eram como flores, como suaves rosas no corpo do Senhor. E logo antes do final assim, desse estabelecimento é bem interessante que ele glorifica, ele traz a lembrança dele às donzelas de Vrajadama, então ele vai lembrar das gopis, né? É como se, Prabhupada explica assim o significado que ele reconhece que existe devotos com humor de intimidade mais profundo que o dele, então ele ora, né, para essas personalidades, ele glorifica, ele lembra das gopis nesse momento do abandonar do corpo dele, nessas grandíssimas personalidades. Isso agrada ainda a Krishna mais ainda, né? Porque as gopis estão num estágio de amor e de intimidade com Krishna assim, inconcebível. Então, e depois acontece todo o momento da partida, que é esse verso que a gente leu hoje, 43. Então todas essas grandes personalidades vão presenciar a partida dessa grande alma, fez toda essa glorificação, demonstrou o seu estado de consciência, estava olhando frente a frente para a Suprema Personalidade de Deus e abandona o corpo e emerge nos passatempos eternos de Krishna. Então, agora eu queria fazer umas considerações gerais sobre morte, né? Então, assim, a gente percebe que existe uma diferença muito grande entre a morte de um devoto, no que um devoto se concentra na hora da morte, e no que um yogi místico se concentra na hora de abandonar o corpo. Então, a concentração do devoto, o samadhi, que todo mundo está falando muito hoje em dia nessa palavra, né? Samadhi, esse transe da autorrealização. Mas esse transe da autorrealização, o devoto atinge ainda em vida, né? Ele pratica durante a vida dele e por isso, na hora de abandonar o corpo, ele pode fixar o seu pensamento em Krishna. Então, esse samadhi em consciência de Krishna, ele significa lembrar constantemente do Senhor. Isso é samadhi, né, em consciência de Krishna. E esse lembrar constantemente do Senhor envolve lembrar do seu aspecto pessoal, lembrar dos seus santos nomes, meditar nos seus santos nomes, meditar nos seus passatempos, nas suas características, nas suas qualidades. E essa forma de samadhi, essa forma de concentração, ela é pura e natural, porque ela vem através da afeição e do amor. Ela não vem através de forçar mecanicamente os sentidos estão sempre em ação, a alma está sempre em ação. Então essa coisa de ou a gente está imerso na Mahamaya de Krishna ou a gente vai estar imerso na energia divina de Krishna, na Yogamaya de Krishna. Então essa é a grande diferença. E o yogi místico não, o yogi místico ele vai restringir os sentidos, né, e vai focar na super-alma dentro dele, assim, nesse aspecto da super-alma, no Paramatma, e vai ter um processo mecânico que ainda visa um benefício pessoal. Isso é uma grande diferença, porque a pessoa não está meditando no aspecto pessoal de Krishna, está meditando no Paramatma para ter o quê? Ele quer ter mukti, ele quer ter liberação. E o devoto já está no processo do serviço devocional, já está meditando na Suprema Personalidade de Deus ao longo da sua vida. E qual é o seu objetivo? Servir. É uma deslocação, a gente percebe como que o ahankara, como que o ego pode se purificar na prática. É muito efetivo essa forma de você, enquanto vida, você relega as suas bênçãos, o seu avanço espiritual ao guru, ao mestre espiritual, e dedica toda a sua visão, fala, pensamento e tudo que você fizer a serviço de Krishna. Isso tem uma potência muito grande de purificar essa tão densa condicionamento da ahankara. Eu e o Brahmati, a gente está estudando o canto 3 agora, assim, de a conversa de Kapila Muni e Devahuti, e ali ele vai falar bem de Sankhya Yoga, assim, de como que o nível, assim, os níveis de identificação, vai falar do Ahankara, vai falar de Manas, da mente, vai falar de Buddhi, da inteligência, a que nível isso cobre a entidade viva. Então a gente vê que a identificação é imensa, só um processo perfeito para a gente se livrar de algo tão forte, por exemplo, como o Ahankara. E já esse processo de yoga mística e de meditação mecânica na superalma, existe o visar um benefício. Qual é esse benefício? Mukti, está visando a liberação. E aqui, nesse capítulo, Srila Prabhupada vai enfatizar bastante que o devoto puro ele não está visando a liberação, né? Ele está visando a Suprema Personalidade de Deus em si, na sua vida, como sua companhia, nos seus pensamentos, nas suas ações, através de serviço. E isso é completamente diferente, porque a Srila Prabhupada vai dizer, mesmo em vida, a pessoa pode estar num estágio liberado de existência, mesmo encarnado neste mundo, né? Porque ela está imersa em pensamentos na Suprema Personalidade de Deus.
Então a gente almeja atingir isso ainda em vida, para que na hora da morte isso seja natural, né? Isso é uma das nossas metas. Aí é colocado assim: os impersonalistas desejam dele a salvação, a liberação do ciclo de nascimentos e mortes. E ele sempre os recompensa, de acordo com suas aspirações. Mas aqui, Bhishma aspira a ver o Senhor em seu aspecto pessoal. Ou seja, a diferença de aspirar à liberação, aspirar à salvação, e Bhishma só almeja vê-lo no seu aspecto pessoal. E aí Prabhupada vai completar que todos os devotos puros almejam isso. Então essa é a ambição de todo devoto puro. E a gente vê assim que para essa personalidade que tem almejando algo sincero, Krishna é o maior benfeitor, o maior amigo íntimo, né? Krishna está suprindo todas as necessidades de Bhishmadeva nesse momento. Ou seja, ele foi lá no campo de batalha de Kurukshetra, ele está na frente de Bhishma, ele manifesta a forma de 4 braços, ou seja, tem toda uma relação amorosa acontecendo. Não é como se Deus não quisesse estabelecer uma relação amorosa com a gente tivesse que ficar fazendo força, sozinho, assim. Ele não está sozinho. Krishna também quer estabelecer uma relação amorosa pra gente. Só que Krishna quer da gente sinceridade, e Krishna vai corresponder à sinceridade. Ele não vai corresponder ao nosso ego, as nossas aspirações mais fúteis, né? Ele vai corresponder ao ponto do processo que a gente realmente almeja por Krishna. E aí Srila Prabhupada vai completar sobre isso, que no verso 17 ele vai dizer assim: o Senhor ensina o mundo, ensinando o devoto. Ou seja, essas lições que essas grandes almas recebem, não é como se a gente fosse escutar elas e pensar assim: tá, mas ele era uma grande personalidade, ele era um vaso, ele era uma rádio, ele era isso, ele era aquilo. Não, Krishna está mostrando tudo isso ali para Yudhishthira, está mostrando para os Pandavas, está mostrando para os sábios, está mostrando para todos ali presentes, e graças a Srila Vyasadeva está mostrando para todas as pessoas que estão ouvindo, que estão sabendo, que estão lendo sobre essa história. Então o devoto ele é capaz de obedecer, de seguir as orientações de Krishna, de entrar num humor verdadeiro, assim, profundo, e mostrar essa raça espiritual da relação amorosa com Deus. Então, Krishna ensina o mundo inteiro através do devoto. É o devoto que consegue trazer esses ensinamentos para as pessoas, né? Isso a gente vê desde a plataforma do próprio Bhagavad Gita, que é Krishna falando com Arjuna, até a relação do guru-discípulo também presente. E aí, no próprio verso, vai dizer que Bhishma serve a Krishna neste momento com a mente, palavras, visão e ações. Então ele estava com tudo imerso em Krishna. Nesse momento ele não deixou nenhuma brecha, assim, a gente vê o que uma pessoa está pensando, no que ela está falando. Ele estava ali numa situação pela qual, pense, ele estava deitado no meio de um campo de batalha, num leito de flechas. Qualquer pessoa nessa situação estaria pedindo: me dá água, me ajuda, eu estou com dor, isso, aquilo. Olha o nível dessa personalidade, ele estava querendo servir a Deus. Ele se desvinculou do seu estado físico, né, para simplesmente se concentrar na suprema personalidade de Deus e lhe prestar serviço de todas as formas possíveis, ao invés de pedir que Krishna lhe servisse de alguma forma ou pedir que as outras entidades vivas ali presentes lhe servissem. Então isso, assim, a gente tem que olhar com uma lupa para esses passatempos, para esses momentos, para ver a grandiosidade dessas almas mesmo. E a gente vê a diferença da morte que existe entre uma personalidade que está nesse estágio e um materialista que estaria almejando ainda salvar o seu corpo e não aceitando ou aproveitando esse momento para se encontrar com Deus, né? Ou vendo isso como uma oportunidade. Não é simples, né? Falando como se fosse muito simples, mas não é, né? Isso exige treinamento ao longo da vida. Mas Srila Prabhupada vai dizer no significado que todos podem alcançar o mesmo estágio que Bhishmadeva na hora da morte. Esse é o significado que a gente leu hoje desse verso. Srila Prabhupada está dizendo isso. Ou seja, não é só para essas grandes personalidades, assim, não é só uma rádio, né, que consegue fazer isso. Toda alma é Satitananda, toda alma é um amante eterno de Krishna, toda alma pode chegar nesse estágio na hora da morte. E aí eu queria trazer um ponto sobre a morte do verso 5 também, no capítulo 8 da Bhagavad Gita. Prabhupada diz assim o significado: o Senhor Supremo é o mais puro dos puros. Em razão disso, qualquer um que esteja sempre consciente de Krishna é também o mais puro dos puros. A palavra Shmaran, lembrar, é importante. Ter a lembrança de Krishna não é possível para a alma impura que não praticou a consciência de Krishna em serviço devocional, né? Então, ter a lembrança de Krishna
Não é possível para a alma impura que não praticou a consciência de Krishna em serviço devocional. Portanto, todos devem praticar a consciência de Krishna desde o começo da sua vida. Isso é o ideal, né? Se uma pessoa tem a possibilidade de ter contato com a consciência de Krishna desde o momento inicial, isso é o melhor. Depois ele diz assim: pode haver muitos impedimentos quando cantamos Hare Krishna. Entretanto, tolerando todos estes obstáculos, devemos continuar a cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, para que no final de nossas vidas possamos nos beneficiar por completo com a consciência de Krishna. Então, mesmo que haja muitos obstáculos, a pessoa deve continuar, deve tolerar tudo isso e continuar convicta dessas informações que Krishna está nos passando, né? Krishna está dizendo para Arjuna, né? Eu vou livrar você de tudo karma. Se você meditar em mim, isso vai acontecer. Confie em mim. Você tem a fonte mais fidedigna de conhecimento para trazer. Essa pessoa sou eu, né? Então confie. E sobre essa questão do processo em vida, porque aqui a gente está trazendo a passagem da morte de uma grande alma. Ok, mas para a gente chegar nesse estágio, na hora da morte, a gente precisa estar consciente do nosso processo em vida. Precisamos estar conscientes da morte em vida, né? A gente só vai levar, assim, a nossa... É bem clássico isso, assim, né? De trazer essa ideia de que uma pessoa que medita sobre a morte, ela dá valor verdadeiro à sua vida, né? Ela está mais consciente da sua vida, estando consciente da sua morte. E nesse livro aqui, Bhaktisiddhanta, Cartas do Mestre Exemplar, é um livro muito bom, tem na Sankirtana Shop, super recomendo, é o mestre espiritual de Srila Prabhupada, e ele é filho de Bhaktivinoda Thakura e discípulo de Jagannatha Das Babaji. E na carta 12, ele fala assim, sobre essa questão do processo, de 1926. Cultivar esperança, ânimo, serviço ao Senhor Krishna, serviço aos devotos de Krishna e cantar o santo nome são extremamente benéficos. Comprometendo-nos a servir constantemente o Senhor Krishna, as tentações de Maya não nos fascinarão. Sempre se ocupe em ouvir e cantar. Regularmente leia os textos compostos pelos Mahajanas e pelos Vaishnavas Gaudias. Desta maneira não haverá reticência em relação a aceitar o Siddhanta ou as conclusões das Escrituras. Deve-se procurar entender a história pregressa de tal maneira que ela pareça favorável ao serviço devocional. Em outras palavras, você deve ter plena convicção de que condições históricas desfavoráveis produzirão futuras condições favoráveis. O perigo experimentado durante uma condição desfavorável produz no momento seguinte uma condição que favorece a adoração ao Senhor. Isso é um estágio de plena convicção de que Krishna está ajudando a entidade viva a avançar espiritualmente. Todos os objetos do mundo visível são ingredientes para serem usados no serviço a Krishna. A mentalidade de aversão ao serviço ao Senhor Krishna confunde a nossa mente em relação aos objetos deste mundo e nos ocupa em gozo material. Quando, através do despertar do conhecimento transcendental, vemos a relação entre Krishna e o mundo inteiro, o fruto venenoso da fama não pode nos engolir. Movendo-se as ondas da vida, forçosamente fluem em direção ao oceano do tempo ou da morte. Guarde isso na mente, a cada passo você se ocupará no serviço a Hari. Portanto, devemos alegremente concordar em executar tudo aquilo que alegre o Senhor Krishna. Mais uma passagem. E isso trazendo sobre as dificuldades que a gente enfrenta no processo, porque a gente vai enfrentar as dificuldades, mas a meta, né, tem que estar sempre muito clara. Então esse momento da morte, ele é um momento tão crucial assim, que vai nos trazer à tona a qualidade da nossa execução durante a vida, né? Toda dificuldade que eu encaro no transcurso do teu serviço é na verdade uma fonte de felicidade para mim. É este o sentimento que invade o Vaishnava. Tente seguir este exemplo. Se todos os nossos anartas forem encaixados no serviço a Krishna, estes mesmos anartas transformam-se em artas e tornam-se a causa de benefício eterno, levando em direção à meta da vida. O caráter anterior de Bilva Mangala Thakura, a história de Sarvabhauma e os anartas sob a forma dos argumentos áridos de Prakashananda acabaram se transformando em serviço devocional ao Senhor Krishna. Portanto, não fique preocupado com os anartas precedentes. Quanto aos anartas atuais, se o seu processo de ouvir e cantar é bem forte, eles não podem exibir a sua proeminência. A duração de nossa vida é curta, portanto devemos sinceramente servir Hari até o nosso finalzinho.
seguir os passos dos Mahāyanas é o único meio de alcançar a auspiciosidade. Um dos Mahāyanas é Bhishma, né? E que ele está falando que devemos seguir os passos dessas grandes personalidades. Então, Bhishmadeva está nos ensinando aqui, neste capítulo, como devemos morrer, né? E é uma aula bem importante essa que Bhishma nos dá no Bhagavatam. E eu queria trazer mais um ponto antes da gente encerrar, já está em 50 minutos aqui. Prabhupada, ele traz um significado que dos 9 principais processos do serviço devocional, a escuta, né, Shravana, é o mais importante de todos eles. Ouvir é o principal, Srila Prabhupada disse. E eu queria trazer um trecho do canto 3, da conversa de Kapila e Devahuti, sobre essa questão do processo de ouvir, porque uma pessoa se pergunta, né, às vezes se coloca numa situação tão de dificuldade assim, em relação ao avanço e espiritual, e às vezes até tem gente que perde esperança no processo, não perde evidentemente a esperança, mas perde inconscientemente porque começa a negligenciar tantos aspectos da vida devocional, ou não faz planos de que é possível para ela chegar nesse estágio, né? E é possível para todos chegar nesse estágio. Então talvez um dos pontos que a gente mais tem que fortalecer, principalmente nessa era de Kali, no qual esse elemento é extremamente fortalecido, é a questão da escuta, né? Escutar muito, que o Kirtana vai surgir naturalmente através da escuta. Então a pessoa se preocupar muito em fazer o Kirtana, a glorificação, talvez dar um passo atrás e se preocupar em escutar com muita qualidade, porque quem escuta com qualidade vai acabar executando glorificação. Então, no canto 3, capítulo 26, verso 32, diz assim, no significado: afirma-se também no Vedanta Sutra que o som é a origem de todos os objetos de posse material e que com o som também pode se dissolver esta existência material. Liberação através do som, Anavriti Shabdat. Toda manifestação material começou do som, que também pode acabar com o enredamento material caso tenha uma potência particular. O som específico capaz de fazer isto é a vibração transcendental Hare Krishna. Nosso envolvimento em afazeres materiais começa a partir do som material. Por isso, precisamos purificar este som com compreensão espiritual. No mundo espiritual também há som. Nossa vida espiritual começa quando nos aproximamos deste som espiritual e assim os outros requisitos para o avanço espiritual podem ser supridos. Então aqui a importância da gente escutar é um dos fatores que vai certamente estabelecer a nossa mente fixa nesse momento da morte. Agora, trazer a conclusão, já gente, quem tiver perguntas e quiser ir mandando, pode mandar. Então, reflexão que fica sobre essa questão da morte, a gente tem uma relação com a morte nessa sociedade que a gente está vivendo, assim, muito esquisita, no qual se cultiva muito medo da morte através de vários meios de veiculação e informação, desde os filmes de terror, desde tabus em relação aos corpos mortos, desde a relação com a ideia de fantasmas, né, tipo aquele que morreu, assim, né, é muito mais cultivado, tipo em desenho animado, nos filmes de terror, nas histórias, é muito mais cultivada essa ideia da morte relacionada à obscuridade, ao fantasma, ou tipo alguém que ressurge da morte, ou qualquer coisa assim, ou a ideia de zumbis e tudo mais, do que é cultivado a ideia de que a morte pode ser essa, como a que Bhishmadeva teve, ou que uma personalidade depois da morte pode atingir um local muito melhor do que esse na Terra. São raros os locais assim no qual isso é cultivado, que essa perspectiva em relação à morte é cultivada. Por isso que é muito importante que cada um ressignifique para si e para os próximos de si, né, essa questão da relação com a morte, porque a gente tem que ver isso muito mais centrado nesse aspecto de como Krishna traz no 10:34, lembrei agora, da Bhagavad Gita, né? Que ele vai trazer assim que Mrityu Sarva Haraschaham, eu sou a morte que tudo devora e sou o princípio encarregado de gerar tudo que vai existir. A Srila Prabhupada vai dizer, logo que nasce, o homem morre a cada momento, ou seja, a morte já está acontecendo. Assim a morte está devorando toda a entidade viva a cada instante, mas o último golpe chama-se a morte em si, e esta morte é simplesmente Krishna. Quanto ao desenvolvimento futuro, todas as entidades vivas sofrem 6 mudanças básicas. Elas nascem, crescem, duram algum tempo, reproduzem, se definham e por fim desaparecem. Então, dessa morte é Krishna, né?
Tem uma analogia que o Prabhupada faz, que ele fala que tem a gata, né? Aí a gata tem os filhotinhos, e quando a gata pega os filhotinhos pela nuca, que assim, a boca da gata e esse pegar aqui, ele representa afeição e amorosidade para os filhotinhos, né? Porque eles têm uma relação de amor com a gata. Mas se a gata pegar um rato, aqui no mesmo local, do mesmo jeito, o rato vai considerar a boca da gata como a morte, mas os filhotinhos a consideram como afeição e amorosidade. Então, se Krishna é a morte, e a morte é esse momento no qual a gente percebe a nossa relação com Deus, que a gente tem esse momento, essa possibilidade, não significa que a pessoa vai encontrar diretamente com Krishna, mas é uma oportunidade da gente poder encontrar com o nosso amante eterno, nesse momento da morte. Então, a gente pode ver ela mais assim, de uma forma um pouco mais aprazível, e não de forma tão obscura, de forma tão assim oculta, no qual como se ninguém pudesse ter informação sobre isso. As pessoas dizem, mas ninguém sabe o que vai acontecer depois, ou a morte é oculto, é isso, é aquilo. As escrituras estão trazendo pra gente, né? O Srimad Bhagavatam está trazendo, o Bhishmadeva está mostrando como se morre, o que pode acontecer na hora da morte, porque qual é a sensação que esse verso traz? Provavelmente amanhã vocês vão ver o verso seguinte, o 44, que é belíssimo, e a sensação que fica assim quando o Bhishma abandona o corpo é uma sensação de doçura, é uma sensação de alívio, é uma sensação de uau, é uma sensação de... não tem a sensação de tristeza, não tem uma sensação de dor, assim, de meu Deus, agora acabou para essa pessoa, o que vai ser dela? Não, ninguém está preocupado. A gente lê o verso e a gente fica assim, nossa, que lindo, né? Que linda essa alma emergiu na alma suprema, né? E agora está executando os passatempos eternamente com Krishna. Então a gente pode trazer essa relação saudável com a morte para esse mundo. Acho que Srila Prabhupada está nos trazendo. Então é isso, gente. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Então, terminando aqui com uma frasezinha de Prabhupada, qualquer pessoa que morra olhando a personalidade de Deus, interna ou externamente, alcança sua Ishvarupa, que é a perfeição máxima da vida, né? Sua forma original, espiritual. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. Espero que tenha sido uma escuta útil e eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários, pra gente já ir encerrando. Deixa eu ver aqui desde os primeiros. Bom dia, Rafael. Bom dia, Oceano. Pessoal do grupo de estudos do Bhagavatam. Ana Suki, Carolina, Snaneyatra, Bhakti Maria, bom dia a todos vocês, Kamaduki, Sarvanubhuti, Vilma Ferreira, Marcel fez uma pergunta. Essa imersão no Paramatma não seria algo próximo a uma liberação impessoal? Vemos que nos casos da passagem de Dhruva Maharaj que ele foi a Vaikunta com os aeroplanos dos Vishnudutas. Então, aqui, a gente poderia até interpretar assim, se a gente não tivesse acompanhado todos os versos anteriores e os significados de Prabhupada. Daria para interpretar como se fosse o abandonar do corpo desse yoga místico que eu estava falando, que medita na super-alma e tudo mais. Só que não é o caso de Bhishmadeva, né? Bhishmadeva, até onde eu sei, ele foi para os planetas Vaikunta. Ele não teve, porque ele estava com a suprema personalidade de Deus diretamente na frente dele, ele estava glorificando Krishna. Quem pega os versos anteriores ali vê, ele estava glorificando Krishna no seu aspecto muito pessoal, muito íntimo, na sua raça pessoal, mas ainda assim consciente de Krishna em Goloka Vrindavana, ao ponto dele glorificar as gopis, né, antes de abandonar o corpo. Então, nesse caso, a gente poderia interpretar assim se a gente não tivesse visto os versos anteriores e o significado de Srila Prabhupada. Aí que está a importância do contexto, mas não. Nesse caso não foi uma liberação impessoal. Bhishmadeva era um devoto puro e ele vai para os planetas Vaikunta, tanto que ele vê a forma de 4 braços de Narayana Maharaj e tudo mais. Então, o Marcos, do grupo de estudos do Bhagavatam, Lakshmana. Então, muito obrigada, gente. Rafael, nossa, que aula incrível e cheia de entusiasmo. Como sempre, irá deixar que te traz muitas referências importantes para o nosso conhecimento sobre as escrituras sagradas. Muito obrigada, Rafael, pela sua apreciação. E, gente, uma última coisa, caso alguém não saiba, a gente tem um grupo de estudos do Srimad Bhagavatam, todos os sábado sim, sábado não, tem um horário às 9 horas da manhã e tem um às 5h30 da tarde. A gente tem a página do grupo de estudos no Instagram que se chama Luz do Bhagavata, e a gente tem um estudo mais descontraído do Bhagavatam,
no qual todo mundo pode contribuir. A gente tem atividades como quiz de perguntas e respostas, a gente acaba formando um grupo assim de amizade focado no Bhagavatam mesmo, né? Então os encontros são bem focados, a gente trata de uns 5 versos por encontro, mas a gente entra no significado de Prabhupada e vai avançando aos pouquinhos. No grupo da manhã a gente está no capítulo 2 do canto 1, e no grupo da noite a gente está entrando nas orações da Rainha Kunti, o capítulo 8. Então quem tiver interesse em participar também fica o convite para vocês. Então, muito obrigada pela presença de todo mundo. Bom dia para todos. Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai.